Para nós uma alegria imensa, uma honra, um privilégio mesmo contarmos aqui com o Dr. Evaristo de Miranda. Ele foi pesquisador da Embrapa, foi dirigente também. Para mim, é o maior, o mais respeitado especialista em coisas do agronegócio, em todas as atividades. Ele escreve regularmente sobre isso, tem canal no YouTube, tem programa de televisão. Olha, é uma pessoa multitarefas, digamos assim. Aliás, o Dr. Evaristo Miranda foi quem me ensinou, a mim e muitos jornalistas, a diferença, e elas existem, entre queimada e incêndio. Isso no auge daquelas discussões, poucos anos atrás, sobre as denúncias de destruição da Amazônia, etc. e tal. Eu aprendi a diferença, mas tem muita gente que não aprendeu, viu, doutor Evaristo? Muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, bondade sua, Cláudio Humberto, exagerando nos elogios. Ronald, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu gostaria de saber, assim, o que a gente precisa saber é o seguinte: o Brasil tem assistido, nos últimos dias aí, notícias vindas, mas assim, não com a intensidade que tanto necessitamos, sobre o AgriShow, ou a AgriShow, né, que é uma exposição, uma feira de negócios, enfim, onde o agronegócio se reúne, discute, vende, e conversa, e negocia, atualiza, etc. E eu gostaria de saber, doutor Evaristo de Miranda, qual o balanço que o senhor faz da AgriShow deste ano? Bem, essa é a maior feira, né, do agro da América Latina, uma feira muito grande, e ela cresce todo ano. Mesmo esse ano, apesar das dificuldades, ela cresceu 2,4%, né? Então é sempre um novo recorde, né? E eles fecharam negócios, que uma parte sempre precisa se confirmar depois, mais de 13,6 bilhões de reais. Esses 13,6 bilhões de reais, em poucos dias, né, de negócios fechados, essencialmente é de compras de máquinas e implementos agrícolas, né? Agora, se a gente leva em conta que nos últimos 12 meses houve uma queda de 44,9%, quer dizer, 45% de queda na venda de máquinas no Brasil, máquinas agrícolas, equipamentos agrícolas, segundo os dados da ABIMAQ, né? Todo mundo puxando o freio de mão, né, com receio aí do futuro, muito agricultor puxando o freio de mão. Esse resultado ajuda, né? Ameniza. Talvez depois a gente possa falar um pouco do perfil dessa feira que mudou, mas foi uma feira que teve globalmente resultados positivos, mais ou menos o mesmo número de visitantes, 195 mil pessoas, né? Então, uma feira que só de empregos direto ali, ela gera mais de 5 mil empregos enquanto ela está funcionando. Evaristo, me perdoe, Cláudio, quer perguntar, Cláudio? Não, 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 por favor. Eu estava acompanhando o detalhe de algumas negociações, de como elas se deram dentro da oferta gigantesca que a AgriShow oferece. E além das máquinas, que dá vontade de pegar um trator daquele e sair andando pela rua, né? De tão bonito que é, tão lindo. Imagino que as pessoas vão lá buscar tudo que há de mais moderno. Mas eu percebi que houve uma busca muito grande por tecnologia. E a tecnologia não envolvendo apenas máquinas robustas, mas tecnologia que envolve ganho de produtividade. Esse foi um caminho encontrado e que se destacou neste ano? Acho que sim. É claro que sempre o agricultor está buscando inovação e tecnologia, não é? Esses produtores que estão lá, eles não ficam investindo dinheiro em apartamento na Flórida, o que eles estão ganhando a mais, não. Eles investem no negócio deles, não é? E a busca, como você disse muito bem, é ganho em produtividade, em competitividade. Isso na agricultura brasileira se tornou sinônimo. Sustentabilidade só é possível com produtividade, com rentabilidade. E isso só é possível com inovação tecnológica. Essas três coisas, inovação, sustentabilidade e rentabilidade, são praticamente sinônimos. Eu destacaria na linha do que você falou, e você destacou uma coisa que realmente, de certa forma, foi inédita agora nessa feira, que é o uso, a procura pela inteligência artificial. Quer dizer, pela primeira vez nós tivemos muitas ofertas de recursos em inteligência artificial. Eu não vou citar aqui nenhuma empresa, né? Mas desde um chat GTP Agro, que foi disponibilizado agora, não é, voltado para o agro, mas sobretudo soluções incorporadas
não é? Na produção agrícola, nas máquinas, no sistema de gestão. Quer dizer, uma inteligência artificial que cuida do clima, integra dados de clima, de solo, dados geográficos, de produtividade, ou seja, é uma evolução, se a gente pudesse dizer, da agricultura de precisão, da qual muito se falou nos últimos anos e que avançou muito com o GPS, com a geocodificação, com a precisão mesmo, né? Da agricultura de precisão para uma agricultura que a gente fala de decisão, né? Essa agricultura de decisão integra softwares, sensores, é algo muito sofisticado. Para quem está nos escutando, dar um exemplo simples. Antigamente, quando você ia aplicar herbicida para matar a erva daninha num campo, você saía ali pulverizando herbicida no campo. Pois bem, hoje as máquinas não. Elas têm 20, 30, 40 sensores que vão lendo o campo. Quando vê uma erva daninha, quando detecta, você tem aspersores a cada 10, 15, 20 centímetros, a cada 20 centímetros. Só aquele aspersor que está em cima daquela planta é que joga herbicida. E é um sistema sofisticado porque ele avalia também o tamanho da planta e faz variar também a dose. Hoje, a economia de herbicida com essas máquinas inteligentes é de 55% em geral, mais da metade. Tem lugares que você chega a economizar mais de 90% de herbicida. Então, bom para o meio ambiente, importante para o bolso do agricultor, porque o herbicida é muito caro. Eu estou dando um exemplo, né, de como essas máquinas hoje, essa inteligência artificial está sendo incorporado, também o que eles chamam de learning machine, etc., outras técnicas, bem na linha do que você falou. Não é só máquina, não, mas é claro que o essencial dos negócios lá foram as máquinas. Mas houve uma mudança muito grande esse ano no perfil do que se vendeu e para quem se vendeu em máquinas. Evaristo, é impressionante, né? O avanço da tecnologia no campo é algo extraordinário. Um tempo desse eu acompanhava, enfim, a falta de tempo e tal, acabei abandonando, mas acompanhava uma série com um jornalista britânico, Jeremy Clarkson. Ele ficou muito conhecido numa outra série que ele fazia sobre carros, né? É um dos jornalistas especializados em automobilismo mais respeitados do mundo. Ele tinha um programa na BBC que era um dos mais ouvidos do planeta, mais vistos, né, do planeta. E aí ele resolveu então assumir uma fazenda dele, da família, não sei bem, lá no interior da Inglaterra. E a série documenta um pouco isso, né? Documenta as dificuldades que são enfrentadas pelo homem do campo. Estamos falando do Reino Unido, né? Que é outro patamar. E uma das coisas mais marcantes foi o dia que ele resolveu comprar um trator decente. O trator tinha tudo, só faltava falar, tinha até ar-condicionado, né? Hoje a tecnologia no campo de fato é algo absolutamente extraordinário. Mas enfim, o agronegócio no Brasil é, com toda certeza, o único setor da economia que só nos dá boas notícias. Isso aconteceu até mesmo durante a pandemia, enquanto estava todo mundo em casa, trancado, enquanto a economia naufragava, o campo não. As pessoas estavam lá de sol a sol, batalhando, trabalhando, produzindo, gerando riqueza e garantindo um mínimo ali de crescimento de que necessitávamos na economia. Apesar disso, enfim, esse segmento é frequentemente atacado, hostilizado, agora pela classe política e agora mais especificamente por integrantes do atual governo. Um ministro chegou a dizer, a arrebatar o troféu de idiotice da semana, quando ele tentou desqualificar o agronegócio brasileiro, que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, para dizer que quem botava comida na mesa era o MST, né, na mesa dos brasileiros. Eu gostaria de saber dos seus... a Samantha Pineda, ontem a gente conversou sobre isso, ela disse assim, que tinha a maior preguiça do mundo de comentar idiotices dessa natureza. Essa preguiça também o acomete, hein, doutor Evaristo? Essa preguiça me acomete, me faz lembrar uma frase da Espanha, bem da Castilha, onde eles dizem la ignorância es audaciosa. A ignorância é audaciosa. Então, talvez é tudo que a gente possa dizer, né? Eu lembro num debate
o ano passado, no começo desse governo, com uma pessoa que eu respeito bastante, que tem doutorado, trabalha nessa área de assentamentos, né? E ele me questionava em público, dizendo que se tivesse apoio do governo, os assentamentos do MST iam alimentar o Brasil de forma melhor e mais barata, né? Aí eu sugeri a ele, falei, vamos fazer o seguinte, vamos tentar produzir o panetone, garantir só o panetone, eu falei para ele, porque agora, no mês passado, em dezembro, nós vendemos 130 milhões de panetones. Então, será que dá para vocês garantir o panetone? Olha, cada panetone é um ovo, então precisa 135 milhões de ovos, precisa tantos milhões, milhares de toneladas de trigo, precisa tantas milhares de toneladas de açúcar, tantas milhares. Bom, ele falou que não ia dar para garantir, né? Falei, porque alimentar o Brasil já é muito. Vamos tentar o panetone, né? Que tal você garantir o panetone? Só o panetone já estava de bom tamanho, né? Mas nem isso, né? Então, o que eu posso comentar assim é um pouco isso. Mas olha, cabe destacar que nesse AgriShow, se você permitir, quem mais comprou máquina foi pequeno e médio produtor. Quer dizer, como a soja e o milho andaram com muita queda de preço, com muita crise por uma série de razões, quem salvou a venda de máquinas nesse AgriShow foi o café, foi a citricultura, também a cana, o arroz, mas principalmente pequenos e médios produtores, né, que compraram máquinas menores, mas também é um setor que continua produzindo máquinas adaptadas para todo o tamanho de propriedade, né? Então, o que mais se vendeu nesse AgriShow foi dessa agricultura. Essa agricultura familiar, essa agricultura pequena, ela produz muito com tecnologia, né? E não quer nem ouvir falar de MST ou de conversa desse tipo, né? São pessoas voltadas à produção, à tecnologia. Foram eles os grandes compradores de máquinas nesse setor. Quer dizer, foram outras commodities, vamos dizer assim, o café, a cana, o algodão, o arroz, e o setor faz coisas específicas para ela, né? Para o café são tratores estreitinhos, que também funcionam bem na fruticultura, enfim, são coisas muito diferentes. Foram essas máquinas que mais se vendeu nessa edição do AgriShow. Isso foi novidade, porque normalmente o que se vende muito são grandes máquinas, né? Professor, ontem eu acompanhei a apresentação, né, a explicação de algo que fez muito sucesso lá na AgriShow, e hoje os drones são aquilo que mais se destaca nas novidades, né? E como o senhor deixou claro aí, quando o drone trabalha com herbicida e vai localmente, faz o rastreamento, leitura e aplicação do produto. Mas eu vi ontem uma junção do que é rudimentar e o que é moderno numa coisa só, que era a ação de drone dentro de uma plantação de cana e que coloca uma das coisas mais simplórias que pode haver, que é uma vespa, dentro da plantação de cana para tirar uma larva que atrapalha e tira a larva de dentro da cana-de-açúcar. É um pouco isso, é a junção do que há de mais moderno com a experiência de quem vive o campo há tanto tempo que a gente vai encontrar um meio termo que melhora cada vez mais a nossa produtividade? Acho que sim, né? As soluções também da agricultura. Antigamente se tinha um trator que servia para quase tudo quanto é tipo de plantação, né? Depois isso foi se adaptando a tipos de agricultura, a tipos de cultivo, a tipos de agricultor, né? E ao mesmo tempo, esse exemplo que você está dando são soluções específicas. Já há muitos anos, todas as grandes usinas de cana-de-açúcar têm fábricas de vespas, né? Eles produzem bilhões de vespas. Essas vespas são soltas na natureza e elas vão realmente combater e matar essa lagarta. Mas a distribuição às vezes é complexa, sei lá, no meio do canavial, etc. São os pacotinhos assim pequenininhos e o drone pode fazer isso perfeitamente. Um outro exemplo que eu acho extraordinário de uso do drone é para distribuir realmente esse controle biológico, né? Fungos também que controlam lagartas. Nós temos na Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, pequenos produtores de algodão lá de Minas Gerais. O maior deles, eu conversei com a cooperativa, ele tinha 5 hectares. Quem tinha maior área tinha 5 hectares. Isso aí é menor que o pátio de manobra de máquina de muito grande produtor de algodão. Pois eles usavam drone, esses pequenos agricultores na cooperativa tinham drones para distribuir e fazer esse controle biológico. Também no controle químico, se você permitir, só para ter uma ideia, em vez de usar assim um
um pesticida, como se usa, diluído sempre na água, diluído para poder pulverizar, no drone ele vai puro, ele vai muito puro, e vai uma pequena quantidade. Só sabe como funcionam esses umidificadores de ar que você põe durante o período seco, em casa, no trabalho, aquele umidificador de ar? Ele forma que nem uma fumacinha assim, não é? Então a gente chama disso de ultra baixo volume. Quer dizer, ele funciona assim, ele pulveriza do mesmo jeito que esses umidificadores de ar, ele forma gotículas, micro gotículas, né? Ele vai voando bem baixinho. Você põe ele para funcionar, não expõe ninguém. Ele vai sozinho pulverizar às 3 da manhã, às 4 da manhã. E essas gotículas, elas têm uma carga elétrica positiva, sai com carga positiva. Como a planta tem carga negativa, elas com carga positiva, elas já uma se afasta da outra, né? E depois aderem muito perfeitamente na planta. Então você obtém um ganho extraordinário assim, de segurança, usa pouco produto, pulveriza com precisão e combina, né? Um monte de coisa, né? Um monte de coisas estão combinadas nisso. Então as pessoas não têm ideia, mas vocês dois disseram algo fundamental. A agricultura é hoje o setor mais moderno da economia brasileira, é o setor que mais compra drone, é o setor que mais incorpora inovação, é o setor que não tem lixo, tudo é reciclado, tudo é reutilizado, não é? Gera energia, gera alimentos. Essa feira, para quem está nos escutando, não é importante para a agricultura, é importante para todos nós, porque a cesta básica hoje, se você gastava 100 para comprar essa cesta básica nos anos 70, hoje a gente gasta 40. Quer dizer, houve uma redução de mais de metade no valor da cesta básica. Não é que o agricultor reduziu quase metade, ele está vendendo por 100 e ganhando. Não, quem está ganhando é quem está nos escutando, é a gente aqui nas cidades. É a cidade que se apropria da maior parte desse ganho de produtividade da agricultura, né? Beneficia todo mundo. Então, não é que foi uma feira só de interesse. Todas essas indústrias empregam, não é? É trabalho na metalurgia, na indústria química, na indústria têxtil, na indústria agroalimentar, na indústria de calçados, na indústria farmacêutica, na indústria cosmética. Tudo isso vive em harmonia, né? Em interação com o agro. Tanto que na Fiesp, um conselho importantíssimo é o Conselho Superior do Agronegócio, né? Doutor Evaristo, tem uma questão final que eu gostaria de provocar o senhor, que é exatamente sobre as invasões dos bandoleiros do MST em estações da Embrapa, né? Me dá uma gastura, me dá uma tristeza ver isso, né? Porque, e o pior é a gente perceber que tem ali uma discreta aprovação do governo, o estímulo do atual governo, né? Essas invasões acabam por retardar a pesquisa, né? E retardam, inclusive, um processo de conquista de uma alimentação mais acessível para a população. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? O dano causado pelas invasões do MST em estações da Embrapa. Eu acho que qualquer invasão, né, é grave, não é? Você sabe que quando se vivia antes do Neolítico, se vivia de colheita, né? De coleta. O que se achava, você coletava, né? O dia que começou a se desenvolver a agricultura, é claro que um coletor viu ali um campo e falou, vou pegar, né? Mas o outro falou, não, isso aqui é meu, eu que trabalhei para plantar, certo? Quer dizer, o direito de propriedade é o que permitiu desenvolver a agricultura, é o que permitiu desenvolver a humanidade, né? E esse pessoal é como se estivesse na época da caça e da coleta. Eu acho, eu vou lá, eu tomo, é meu, pronto, não interessa, é meu. Não é assim, quer dizer, o direito de propriedade é fundamental, não é, para a organização econômica. A agricultura só pôde existir a partir do momento que alguém podia dizer, não, isso aqui é meu, eu trabalhei, é fruto do meu trabalho, não é porque você está com fome passando aí, que você vai pegar o meu produto, né? Então é um desrespeito muito sério ao direito de propriedade, né? Infelizmente isso não tem tido mesmo a condenação devida, né? Por parte do governo. Quem está salvando um pouco a pátria são os governadores, né? Que têm atuado com um pouco mais de firmeza nisso. Invadir um centro de pesquisa não tem sentido algum, né? Não tem sentido algum, né? Querer destinar uma área daquela para assentamento, né? O Brasil já tem 10% do seu território destinado a assentamentos. Nós temos 90 milhões de hectares, quase uma vez e meia área cultivada do Brasil destinada a assentamentos.
né, do INCRA, etc. Então, e o pior é quando se destrói experimentos. Eu já vi, anos atrás, uma pesquisadora chorando, mas chorando, porque eles derrubaram e cortaram árvores, né, que eram árvores assim, tipo um palmito, vamos dizer assim, não queria entrar a especificar o caso, mas assim, que era um experimento que tinha 15 anos e ia completar 20 para poder ser concluído. E o pessoal foi lá e destruiu, né? Destruíram ensaios de eucalipto, coisas que levam anos para se montar. Então é uma grande selvageria, né? É uma ignorância. Isso devia ser condenado com muita veemência mesmo pela sociedade, qualquer tipo de invasão. Agora, quem ataca a ciência demonstra o seu obscurantismo, né? É um pessoal obscurantista. Infelizmente, o agro ainda continua sendo atacado dentro do governo. Quer dizer, o Ministério do Meio Ambiente ataca o agro, fala mal do agro aqui e no exterior, né? O Ministério da Educação produz livros que atacam o agro, apresenta colheitadeira colhendo vidas humanas e semeando cruzes. Isso é material didático, escolar, certo? Está aí o PNAE agora com um plano inacreditável, né? Totalmente ideológico, atacando a agricultura. Então nós temos um ataque assim, não é só, são dentro do governo de vários, não é? O responsável da Apex falou mal da agricultura brasileira lá na China, não é? Então precisa, é um pouco surpreendente isso, porque é necessário que alguém ponha um pouco de ordem nessa orquestra, né? Faça os instrumentos tocar junto, porque não é todos os ministérios que estão com essa postura com relação ao agro, né? A própria ministra Tereza Cristina, faz muito pouco tempo, ela fez um pronunciamento nesse sentido, pedindo que o governo não fale mal do agro, pelo menos no exterior, né? Evaristo de Miranda, ex-pesquisador da Embrapa, que gentilmente nos atendeu na manhã deste sábado. Evaristo, muito obrigado, viu, mais uma vez pelo bom papo. A gente se fala em breve aqui, tá bom? Eu que agradeço vocês, um grande abraço a todos que nos estão escutando e aproveitem vocês todos para saborear o momento e comer caqui. Porque caqui só tem agora. Não é? É uma fruta temporã que nos ensina a aproveitar o momento, viver o momento. Então, viver o momento agora o que é? É comer caqui. Perfeito. Daqui 2 meses não tem mais. Vou publicar agora um artigo sobre o caqui, essa fruta maravilhosa que é como aquele sol vermelho na bandeira do Japão. É esse sol na terra. Vem de lá. Em japonês, caqui é kaki. Evaristo, um abraço. Obrigado, muito obrigado, viu? professor. Tudo de bom.